Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 5, versos 9 e 10. O encontro de Nanda Maharaj e Vasudeva. Nava Kunkuma Kinjalka Mukha Pankaja Bhutayar Balibhistwaritam Jagmu Pritushhronyas Chalat Kuchar. Nava Kunkuma Kinjalka, com açafrão e flor de cúncuma que acabara de desabrochar, Mukha Pankaja Bhutaya, apresentando extraordinária beleza em seus rostos de lótus. Balibhir, com presentes em suas mãos. Tuaritam, às pressas. Jagmur, foram à casa de Mãe Yashoda. Pritushronyaha, tendo quadris volumosos que atestam a beleza feminina. Chalat Kuchaha, seus seios desenvolvidos moviam-se. A tradução é a seguinte: estando seus rostos de lótus extraordinariamente belos, decorados com açafrão e cúncuma frescos, as esposas dos vaqueiros precipitaram-se para a casa de Mãe Yashoda com presentes em suas mãos. Devido à beleza natural, as esposas tinham quadris e seios volumosos que se moviam à medida que elas corriam. Esse é o 10. Eu pulei o 9. Vamos voltar ao 9, só a tradução. As Gopis, as esposas dos vaqueiros, ficaram muito satisfeitas ao ouvir que Mãe Yashoda dera à luz um filho e começaram a enfeitar-se primorosamente com roupas adequadas, adornos, unguento negro para os olhos e assim por diante. Os vaqueiros e as mulheres, significado por Srila Prabhupada. Os vaqueiros e as mulheres das aldeias levavam uma vida muito natural. E as mulheres desenvolviam uma beleza feminina espontânea, com quadris e seios volumosos. Porque na civilização moderna as mulheres não levam uma vida natural, seus quadris e seus seios não atingem esse completo desenvolvimento espontâneo. Devido a uma vida artificial, as mulheres perderam sua beleza natural, embora aleguem ser independentes e avançadas em civilização material. Esta descrição das mulheres aldeãs dá um claro exemplo do contraste que existe entre a vida natural e a vida artificial de uma sociedade condenada, como a dos países ocidentais, onde a beleza do topless e do bottomless podem ser facilmente adquirida em clubes e lojas e usadas nas propagandas destinadas ao público. A beleza Balibhir dá a entender que essas mulheres carregavam em pratos feitos... Não, a palavra Balibhir dá a entender que essas mulheres carregavam em pratos feitos de ouro, moedas de ouro, colares de joias, roupas finas, grama fresca, polpa de sândalo, guirlandas de flores e outras dessas oferendas. Essas oferendas chamam-se Bali. As palavras Tvaritam Jagmur indicam quão felizes ficaram as mulheres da aldeia ao compreenderem que Mãe Yashoda dera à luz uma encantadora criança conhecida como Krishna. Hare Krishna. Aqui nós temos um tema importante para hoje, que também faz um elo com a realidade da sociedade atual que a gente convive, mas tem assuntos bem curiosos em relação à cultura que está sendo propagada aqui. Além da riqueza que já foi falada anteriormente e agora foi confirmada pela palavra Balibhir, que elas traziam presentes que, na verdade, eram joias, moedas de ouro, etc., coisas muito valiosas em qualquer sociedade. Então, tem outros pontos. Vamos aqui para o primeiro verso, verso número 9, e o verso diz que as Gopis, as esposas dos vaqueiros, ficaram muito satisfeitas ao ouvir que Mãe Yashoda dera à luz um filho
e começaram a enfeitar-se primorosamente com roupas adequadas, adornos, unguento negro para os olhos e assim por diante. Primeiro, lembrar que Mãe Yashoda estava ficando idosa em relação às mulheres e não tinha filhos. Idosa em relação à faixa etária comum de uma mulher ter um filho, que é até mesmo antes dos 20 anos, elas já tinham naquela época filhos. Então, ela estava ficando idosa, as mulheres mais velhas dos outros vaqueiros, que já tinham todas já tinham filhos, elas ficaram preocupadas com Mãe Yashoda e começaram a fazer sacrifícios. Os sacrifícios, um deles era não se enfeitar. Então elas não usavam kajal nos olhos, que é esse unguento preto chama kajal. Elas não usavam esse kajal, elas não usavam brincos, joias, nada disso para que a pessoa suprema pudesse fazer com que Yashoda engravidasse e pudesse ter um filho. Então, até Yashoda ter a criança, elas não usavam. Então aqui o verso diz especificamente o quê? Que quando surgiu a notícia de que Yashoda havia tido uma encantadora criança, um menino, então elas começaram a enfeitar-se primorosamente com roupas adequadas, adornos, unguento negro para os olhos, e assim tudo que elas não faziam enquanto Yashoda não tinha um filho. Então, só para compreender a contextualização disso. Isso também é apresentado no Gopal Champu, de Diva Goswami. Depois, no verso 10, vai dizer que, estando seus rostos de lótus extraordinariamente belos, decorados com açafrão e cúrcuma frescos, está falando da maquiagem, né? E a maquiagem era feita com isso, naturalmente, que não era só colocar no rosto, tinha como até hoje tem uma certa arte para colocar a cúrcuma, o açafrão, para que fiquem bonitos, né? Como as mulheres usam diferentes tipos de cosméticos, não sei se chamam, mas diferentes tipos de coisas no rosto para fazer a maquiagem ficar como elas querem, né? Então, aqui, decorados com açafrão e cúrcuma frescos, as esposas dos vaqueiros precipitaram-se para a casa de Yashoda, porque agora era a hora do Jata Karma, de ver a cerimônia de nascimento de Krishna, e elas estavam indo para uma festa, se vestiram bem. E o que elas faziam? Com presentes em suas mãos, como já foi descrito, que tipo de presente. Aí vem, devido à beleza natural, as esposas tinham quadris e seios volumosos, que se moviam à medida que corriam. O estilo de beleza como arte também muda de geração em geração, de tempos em tempos, de lugares em lugares. E aqui está se falando, como o Prabhupada explica, a beleza natural, que naturalmente o corpo vai adquirindo um acúmulo de gordura em determinada situação, e elas tinham uma vida muito natural, então não era só uma gordura de obesidade, mas era musculatura, massa muscular, tudo funcionando por causa do trabalho natural, de abaixar, levantar, bater o iogurte, descascar os grãos que vinham da colheita e tudo mais, todo o serviço natural que todo mundo pode fazer. Aquelas pessoas que moram numa fazenda ou que têm uma relação mais natural com a agricultura, sabe como o trabalho físico é muito grande. E mesmo as pessoas que têm uma casa sabem como é o trabalho físico. Tem que levantar os braços para poder tirar as teias de aranha do telhado e abaixar para limpar o chão e tudo mais. Então é muito exercício físico. E isso é o que Prabhupada, no significado, está se referindo como atividades naturais, né? Vida natural. Prabhupada fala de vida natural, onde se descasca muito e se desembala pouco, né? Porque as coisas estão ali disponíveis, vêm nas suas próprias cascas, são guardadas como, por exemplo, a abóbora, se não existe nenhum tipo de ferimento,
na casca da abóbora, ela fica muito tempo ali. Então, mas depois tem que descascar para poder cozinhar. E quando abre, aí começa o processo de decomposição da abóbora. Então, tudo isso é muito interessante. A Lupine outro dia estava falando dos alimentos, em sala de aula, né, ela mencionou dos alimentos que nos países frios precisam ser postos em conserva específica, com salmoura, né, ou com azeite de oliva, onde tem, com essa fartura, para poder conservar para a época das vacas magras, para a época em que não há produtividade por causa da neve, do frio, a agricultura cai, a produtividade, e então a pessoa tem as conservas feitas. A gente estava falando sobre isso quando a gente discutiu alimentos de acordo com os 3 modos da natureza material, e os alimentos que não são frescos não são considerados alimentos no modo da bondade. Então esse assunto foi trazido e está relacionado com esse tipo de tema que está sendo trazido aqui agora para o Prabhupada. O Prabhupada faz uma crítica à civilização ocidental e ele usa da aparência das mulheres, e dizendo, como nós vimos aqui, que elas não têm mais a beleza natural, que é a beleza do exercício físico. E o que está sendo feito para compensar isso? Academias, exercícios, tudo mais, elas estão fazendo para elas poderem desenvolver, e tem até educação física na escola, tudo mais, para substituir as atividades da vida natural. Então, se a gente observar sob o ponto de vista do distanciamento, o que está sendo falado aqui? A gente vai ver que aqui tem uma informação super importante para, com distanciamento, nós analisarmos. Isso aqui não tem nada a ver comigo. O que está sendo falado aqui? Aqui está sendo falado de algo muito importante. Qual é, então, onde está a mudança? Por que há essa mudança? A mudança está no comportamento da sociedade ocidental. Como essa sociedade chegou a esse ponto? Aí vem a industrialização e os exercícios que são repetitivos, as doenças que vêm dos exercícios repetitivos, como a né, lesão por esforço repetitivo, né, que a pessoa fica com tendinite, com diferentes coisas por causa do uso e tal. A gente anda pela rua, a gente vê muitos homens e mulheres usando um tipo de apoio para o braço, para o ombro, para o cotovelo, para os dedos, tudo, para poder relaxar. Agora tem até dentro do código de doenças do SUS, digamos que seja, da Secretaria de Saúde dos municípios e até federais, dispensa de trabalho para essas doenças supermodernas, como lesão por esforço repetitivo, que antigamente nem se pensava nisso, porque as atividades eram muito variadas, mas hoje não. Na industrialização, a pessoa pega aqui, põe na esteira, põe para cá. Então faz esse exercício, por exemplo, exercício de uma indústria. Você vai colocar já o produto final, que passou por várias pessoas trabalhando, colocando as últimas pecinhas, chega no último lugar, encontra uma mulher que faz esse movimento. E aqui passa uma esteira que vai levar para o fim da linha de produção. Então ela pega aqui e faz isso. Aqui, faz isso. Aqui, faz isso. E vai repetindo. E vai repetindo. Quando chega no fim do dia, um monte de dores assim, por causa dos movimentos repetitivos. O que Prabhupada está falando é o mesmo que a fisioterapia fala, que a ortopedia fala, que as ciências desenvolvidas por avaliar a sociedade fala. Então, o Prabhupada está aqui falando. Ele está dando o conceito da beleza feminina, de acordo com a beleza das Gopis, que o corpo era todo mais volumoso, não eram mulheres magras, e a beleza era não ser magra. Hoje a beleza é mais ser magra. Já está mudando isso, a gente vê até pelas propagandas nos outdoors das áreas de confecções, onde tem muitas confecções de roupas, que já tem muitos modelos de mulheres gordas. Para todo tipo de roupa, modelos com mulheres gordas. Então, essas coisas estão mudando agora exatamente por causa da
necessidade atual da inclusão, para evitar o bullying, para evitar a exclusão, para evitar doenças mentais, para evitar situações mentais que causam desconforto para a pessoa, depressão e tudo mais. Para aumentar a felicidade, a sociedade vai se ajustando para oferecer às pessoas alguma porta de inclusão dentro dessa civilização. Então, como o Prabhupada está apresentando aqui, na linguagem dele, é o mesmo que se discute nos círculos de hoje em dia. A mesma coisa. A doença, por exemplo, a mulher muito magra tem aquela coisa que para de comer e tem uma anorexia, né? Não é anorexia? Não. Que para de comer, bulimia que come e vomita. Então é toda essa coisa, tanto a bulimia como a anorexia, que elas fazem isso somente para poder permanecer magrinhas dentro dos parâmetros que elas compreendem da beleza de hoje em dia. Então todas essas coisas acontecem dentro da sociedade em diferentes épocas. E as pessoas seguem, dentro do mundo material, as normas, e seguem automaticamente as normas como se fossem robôs autômatos dirigidos por uma programação que é feita pela vida materialista. Então aqui está se recomendando, de uma forma menos explícita, está se recomendando que a vida natural, tanto para o homem como para a mulher, aqui especificamente para a mulher, a vida natural favorece as relações interpessoais, favorece o bom relacionamento e favorece a saúde e a beleza, de acordo com os pontos de vista que estão sendo apresentados aqui. Tinha uma outra coisa, Prabhupada critica o topless, o bottomless também, né, aqui, fala das casas noturnas que apresentam isso tudo, porque é chocante. E tem um outro ponto, né, aqui, que é a exploração do corpo da mulher como objeto de consumo. Isso é tratado pelas feministas, isso é tratado hoje em dia por marketing e propaganda dentro das universidades, dentro da academia. Tem trabalhos científicos feitos sobre isso. E todos nós sabemos, porque ainda existe muito, a exploração do corpo da mulher como fonte de beleza e de excitação para o homem, visto como uma característica do machismo, onde a mulher é apenas um objeto de consumo, um objeto do prazer para o homem, e aí vem o machismo, a sociedade patriarcal, dirigida por toda uma máfia dentro dessa existência material. E isso é o quê? Isso é o mundo material. Estamos sendo dirigidos por líderes, por pensadores, por filósofos e por líderes sempre materialistas que, não vendo a alma dentro do corpo, oferecem sempre facilidades para o enredamento material e nunca é oferecido, de fato, facilidades para a liberação desse enredamento material. Então, o trabalho que nós fazemos, o trabalho que o Bhagavatam recomenda, o trabalho que a literatura védica recomenda é a conscientização para que a pessoa, tomando consciência da sua identidade real como alma espiritual, possa trilhar o caminho da liberdade, o caminho da libertação do enredamento material e possa, então, obter o resultado final. Na era em que estamos vivendo, o resultado final, nosso sadhya, que é Krishna Prema Bhakti, é oferecido através do cantar dos santos nomes de Krishna. Então, o cantar dos santos nomes de Krishna, seja em japa, seja em bhajan, seja em kirtan, o cantar dos santos nomes deve ser usado e abusado, porque não há regras estritas e difíceis, já disse Chaitanya Mahaprabhu, para que possamos praticar esse processo e possamos então obter o resultado último, desejado. Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Esse é o tema que eu vi aqui e geralmente eu pesco algum elo com o nosso mundo atual que Prabhupada fala e faço esses esclarecimentos para que aquele que ainda não leu o Bhagavatam de capa a capa, de primeiro canto até 12º canto, possa entender que Prabhupada está dando gotas de néctar a cada significado
e os significados, embora tenham começo, meio e fim, e sejam comentários a um verso ou a uma sequência de versos relacionado com o capítulo, na verdade, esses significados se completam quando todos os significados do Bhagavatam são colocados juntos, e aí se pode entender o pensamento de Prabhupada como um filósofo teísta Vaishnava filiado à corrente discipular Sampradaya de Brahma Madhva Gaudiya. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya é a representação que Prabhupada apresenta em seus significados, que ele próprio considerou como seus êxtases. Ele não demonstrou milagres, assim, muito exóticos e padronizado, tipo mágica, ele não demonstrou isso, mas ao mesmo tempo, e também não demonstrou sintomas de êxtases baratos, mas ele demonstrou um sinal de êxtase muito especial que está contido nas instruções deixadas nos seus significados Bhagavata, significados do Bhagavatam. Então esse é Prabhupada, o comentador do Bhagavatam, que nós estamos estudando, e agora vimos nesse significado temas que precisam ser analisados de acordo com o distanciamento, para poder ver o que está escrito aqui, quem escreveu, como escreveu e o que ele está comentando. Então essa é a maneira de se estudar o Bhagavatam e se apreciar a grande bondade e compaixão de Prabhupada para com a gente, que faz um esforço significativo de acordar cedo e vir para a sala do templo para poder ler o Bhagavatam. Quem faz esse tipo de esforço merece ouvir o que há de mais confidencial. E aqui é o que há de mais confidencial, e isso que há de mais confidencial é o remédio que nós precisamos para trilhar essa pandemia de Maya. Eu não estou falando da pandemia do Covid, estou falando agora da pandemia de Maya, da ilusão, que é aterradora, mas que ocupa toda a criação material. Essa é a situação em que nós nos encontramos, iludidos pela energia externa de Krishna, que comanda tudo através dos 3 modos da natureza, que em sânscrito são? Tamas, Rajas e Sattva. Falou nossa sânscritista mais jovem. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada.